Doutor Marcelo Pedreira, mais uma vez, na janela da Paulista. Doutor Marcelo, por que criança rói unha? E às vezes até continua roendo depois de adulto. Então, Isabel, você sabe que o roer unha é uma das manias mais comuns da criança e talvez uma das que mais tenham chance de progredir até a vida adulta, né? A primeira pergunta que deve ser feita é exatamente essa, né? Por que meu filho ou minha filha está roendo unha, né? Primeira coisa que você tem que ver é se existe algo por trás que esteja fazendo essa criança roer unha. E geralmente existe, né? A gente sabe que a criança passa por vários momentos de ansiedade no dia a dia, né? Então, alguma ansiedade inerente a algum fato que está acontecendo em casa, um problema familiar, um problema na escola, algum medo que ela esteja tendo, às vezes até tédio da criança, alguma coisa que a faça procurar algo para poder aliviar esse tipo de tensão, né? Então, quando você pega uma criança roendo unha, a primeira coisa que você tem a fazer é tentar perguntar para a criança por que ela está roendo unha. Às vezes a criança não vai saber, mas às vezes você mesmo pode ver se existe alguma coisa por trás levando a criança a fazer isso. Então, em geral, quando a criança rói unha de maneira imperceptível, não rói unha a ponto de machucar os dedos, rói unha às vezes, sem princípio nem precisa se preocupar muito. Só tente descobrir por que a criança está roendo unha. Uma vez que você descubra isso, né, é importante que você procure não punir a criança com relação a isso. Porque cada vez que você tenta criar um tipo de punição, a criança pode ficar mais ansiosa ainda e piorar. Na verdade, esse hábito que ela tem de roer a unha, né? É uma manifestação de ansiedade, não é? Na maior parte das vezes, sim. Ou a criança, uma coisa interessante é o seguinte, às vezes os pais se preocupam que a criança rói unha, mas os pais roem unha também. Bom. Então, pode ser, por exemplo, curiosidade, realmente a maior parte das vezes por algum tipo de ansiedade, né? Às vezes a criança rói unha quando está fazendo algum tipo de atividade que ela nem percebe, por exemplo, tem criança que só rói unha vendo um filme, quando está lendo alguma coisa, ou quando está preocupada com alguma coisa, né? Ela vai e coloca a mão na boca. Mas então, o que eu estava te dizendo, o principal é a gente não punir a criança por isso, e sim entender por que ela está fazendo isso e tentar fazer com que ela mesma busque parar, né? Você tem que tentar convencê-la que roer unha não leva a nada, ela pode contaminar a mãozinha ao pôr a mão na boca, é uma mão suja. Inclusive, uma dica para as crianças que roem unha é sempre a mãe deixar com as unhas bem curtinhas e com a mão o máximo possível das vezes limpa, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, o ideal para a gente é tentar entrar em acordo com a criança para a gente buscar alguma maneira de ela se lembrar que ela está roendo unha, porque muitas vezes é até inconsciente, né? Ela coloca a mão na boca sem perceber, né? Mas que seja em comum acordo com ela. Por exemplo, né? Você pega o seu filho ou sua filha e fala assim, ok, roer unha não é legal, pode machucar a mão, etc, etc, né? É feio, né? O que a gente vai fazer para tentar melhorar isso? Se você impõe alguma coisa para a criança, vamos imaginar aquilo que as nossas avós falavam, vou te encher a mão de pimenta. Né? Se fazia. Pois e você a criança põe a mão na boca, né? Em primeiro lugar que aquela pimenta pode não só na boca, pode no olho, irritar os olhos, né? Mas se ela puser a mão na boca e tiver pimenta, ela vai encarar isso como uma punição que ela não escolheu. Então isso é ruim. Agora, se você conversa com a criança e fala o seguinte, olha, vamos combinar o seguinte, quando você estiver roendo a unha, eu vou te dar um toque, eu vou dar uma tossidinha, eu vou te avisar, só para você lembrar, e você tenta tirar a mão da boca. Outra coisa interessante, você pode fazer com que a criança mesmo elabore um sinal para que ela lembre que está roendo unha. Por exemplo, você coloca um esparadrapinho no dedo, né? Um band-aid colorido, né? Mas que a criança esteja consciente disso. Assim que ela vai pôr o dedo na boca, ao ver o band-aid colorido, por exemplo, ela vai lembrar que não deve roer unha. E se não tiver resultado num primeiro momento, aos poucos a gente vai conseguindo isso, né? Agora, criança muito pequena ou tem uma idade certa, uma idade a partir dele? Como é que é? Para fazer isso? Não, dificilmente você encontra uma criança antes da fase pré-escolar ou escolar roendo unha. A criança tem outros vícios, né? Digamos assim, a criança
chupa dedo, a criança cutuca o nariz toda hora, né? Isso a gente vai sempre conversando com a criança, buscando a causa para isso. Mas o roer unha, a gente vê geralmente, o que você encontra, são crianças já na fase escolar e que podem levar isso para a vida adulta, né? Já é uma maneira de aliviar o estresse e pode levar para a vida adulta. Então o importante é isso, a gente vir com a criança, tentar convencer a criança que isso não é legal, para a gente tentar uma maneira de ambos tentarem reduzir esse vício que a criança tem, né? E não fazer qualquer tipo de punição. As meninas, à medida que vão ficando mais mocinhas, você pode colocar um esmalte bonitinho, né? E você promete um esmalte bacana, uma unha bacana, né? Existem aquelas ideias também, Isabel, de você não colocar pimenta, mas colocar também um esmalte de gosto amargo, né, na boca. Isso eu acho legal se a criança concordar. Sim, tá ela bom? tem que Porque saber, ela porque tem ela vai saber que é um sinal para ela. Para ela, né? Se Pra servir ela, como uma punição, vai piorar, pode aumentar mais aquela ansiedade. Mas é isso, eu acho que, mais uma vez, se isso não tiver exageradamente, por exemplo, a criança que não tira o dedo da boca de jeito nenhum, rói tanto as unhas a ponto de tirar sangue, de machucar, é uma coisa importante também, é sempre que você cortar as unhas, tentar tirar aquelas pontinhas de pele, que é tudo um pretexto para a criança colocar na boca. Mas se a criança realmente entrar nessa neura de realmente roer a unha de maneira desesperada, machucar as mãos, aí sempre vale a pena bater um papo com o pediatra, né, para saber se realmente essa ansiedade não está trazendo até outros malefícios para a criança, né? Em linhas gerais, conversa com a criança e não se preocupe tanto, porque é mais uma das que as crianças aprontam aí quando são pequenas, né? Tá bom, doutor Tá bom? Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer.